Essa questão, gente, de 2023, nós quis trazer porque tem alguns pontos importantes aqui para a gente relembrar, tá? Os pinos intrarradiculares são opções interessantes quando falamos em restaurações de dentes tratados endodonticamente. São situações clínicas nas quais a utilização de pinos intrarradiculares é indicada, exceto: letra A, dentes anteriores com grande perda tecidual. Letra B, dentes anteriores sem grande perda tecidual e que passaram por tratamento endodôntico. Letra C, dentes com ampla perda tecidual e que são pilares de prótese fixa. Letra D, dentes posteriores com extensa perda tecidual e necessidade de ancoragem intrarradicular para retenção de restauração. E a afirmativa é dentes com ampla perda tecidual e que são dentes guias de desoclusão. Pessoal, Banca baseou essa questão nesse livro, Dentística Restauradora, tá? Amanda respondeu letra B, excelente, parabéns, a resposta é letra B. Bom, baseou nesse livro, Dentística Restauradora, essa Banca Fundatec, ela tem um costume de basear nesse livro, mas olha que interessante, né? Eu já estou trazendo aqui 2 livros diferentes de dentística, ou seja, ela não baseou essa questão lá no livro do Baratieri, que foi a primeira questão, já trouxe aqui um outro livro de dentística que ela baseou, então já vai anotando isso aí. Bom, dentro desse livro, gente, tem exatamente as indicações clínicas para os pinos intrarradiculares. A banca simplesmente pegou cada indicação dessa daqui, ó, e uniu uma com a outra e colocou numa alternativa. Vamos lá. A letra A, que era dente anterior com grande perda tecidual, está aqui na primeira afirmativa, né? Dentes anteriores, posteriores que apresentam grande perda estrutural. A letra B, a letra C, dentes com ampla perda tecidual, que são pilares de prótese fixa. A gente tem aqui, ó, que dentes são pilares de prótese fixa, então ela juntou aqui que tem grande perda estrutural, mas dentes são pilares de prótese fixa. Todas as afirmativas corretas, ela trouxe que tem grande perda estrutural. Isso que é o interessante. Ela juntou uma afirmativa junto com a outra. A letra D, são dentes posteriores com extensa perda tecidual, que é, ó, dentes posteriores, grande perda estrutural, e que necessita de ancoragem intrarradicular para retenção de restauração. A última afirmativa aqui, ó, necessidade de ancoragem intrarradicular para restauração. E a letra E é dente com grande perda tecidual também, e que são guias de desoclusão. Então, essas 4 indicações. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque toda vez que você visualizar algum item que está no livro, estou fazendo estudo ativo, estou buscando a resposta no livro, e de repente eu paro numa página que eu visualizo que tem 4 itens. E aqui está falando de indicação. Cara, na hora, sua mente tem que pensar como banca. Isso pode ser uma questão. Letra A, letra D, letra C, letra E. A letra B, eu vou colocar uma outra afirmativa que não tem nada a ver. É isso que a banca pensa. A gente tem que pensar como banca. Esse é o grande... a grande informação que você tem que memorizar quando você for buscar a resposta de alguma questão em livro. Que você pega para ler aquele capítulo e fala assim, caramba, enxerguei várias questões. É assim que funciona o estudo, tá? E aí, algumas informações interessantes sobre reconstrução de dente tratada endodonticamente, utilizando pino intrarradicular. A gente sabe que você tem que memorizar comprimento do pino, selamento apical e espessura do pino. Essas 3 informações costumam cair muito em prova. O comprimento, gente, você tem 2 opções. Ou seria 2/3 do remanescente coronário, dentário, o remanescente inteiro, o dente inteiro. A profundidade ou o comprimento do pino tem que ser 2/3 do tamanho da raiz inteira. Ou então, pega o tanto de raiz que está dentro do osso e calcula metade da raiz que está inserida dentro do osso, metade do suporte ósseo, metade da inserção óssea. Pode chamar assim também, tá? Ou é 2/3 do restante de raiz inteiro, ou é metade do que está dentro do osso. Dessa forma, o comprimento do pino vai ficar muito parecido um com o outro. Se você utilizar essa regra de 2/3 do remanescente, ou metade do suporte ósseo, o pino vai ficar mais ou menos na mesma profundidade, né? Desde que fique cerca de 3 a 5 milímetros de selamento apical. A maioria das referências bibliográficas trazem um valor de 4 milímetros. Então, é muito comum você encontrar na prova um valor de 4 milímetros. Mas não assuste se encontrar 3
ou então de 3 a 5. Tem literatura que comenta sobre isso também, tá? Essa daqui, desse livro de dentística, é maior ou igual a 3 milímetros. E a espessura do pino, gente, ele tem que ter tal espessura conforme as paredes laterais. Ou seja, eu pego a espessura total da raiz, divido em 3. 1/3 é a espessura do pino. 1/3 vai ter uma parede de um lado, outro 1/3 vai ter a parede do outro lado. Só que detalhe, na parte mais apical desse núcleo metálico fundido que está aqui desenhado para gente, na parte mais apical, esse metal tem que ter pelo menos 1 milímetro de espessura para ter resistência, senão esse núcleo ele pode fraturar. Tá? Essa informação é importante. E as últimas informações que vocês têm que saber sobre esse assunto é que a principal função de um pino intraradicular não é aumentar a resistência do remanescente dentário, não é reforçar a raiz, mas sim reter a restauração, ou seja, reter o material utilizado como núcleo de preenchimento, porque daí aqui em cima vai receber aqui uma coroa total, por exemplo, tá? Então, função do pino, retenção da restauração, não contribui para aumentar a resistência do remanescente dentário. Isso tudo está escrito lá no livro, tá? E para finalizar, é interessantíssimo quando se utiliza núcleo metálico fundido, que a gente tenha o efeito férula. O que significa isso? Eu tenho que ter pelo menos 2 milímetros, tá? 2 milímetros de remanescente coronário, para eu poder ter um pouquinho de raiz aqui, ó, para a coroa abraçar essa raiz. Isso é o efeito férula, ou seja, se vocês já viram um núcleo metálico fundido, onde eu não tenho esse remanescente coronário de pelo menos 2 milímetros, a coroa, ela abraça somente o núcleo, ou seja, a retenção da coroa fica somente às expensas da retenção do pino, do núcleo metálico fundido. E quando eu tenho um pouco de estrutura dentária sobrando, remanescente aqui, de pelo menos o autor fala que tem que ser no mínimo 2 milímetros, eu consigo abraçar com a parte cervical da coroa, esse término cervical todo aqui em dente, e aí eu tenho esse efeito de abraçamento, efeito de férula, que aumenta muito mais a durabilidade, diminui muito mais a chance dessa coroa deslocar junto com esse núcleo aqui. Você já deve ter visto, clinicamente falando, a coroa soltando junto com o núcleo. Quando você vai observar, não existe efeito férula. Está praticamente dependendo somente da retenção do pino, do núcleo metálico fundido, para poder manter essa coroa em boca. Tá? Diante disso, a letra B, parabéns, Amanda, você acertou. Dentes anteriores sem grande perda tecidual e que passaram por tratamento endodôntico, não existe indicação de um pino radicular. Tá?